Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, na estratégia de questionar o processo eleitoral, o presidente Bolsonaro tenta fazer colar em Alexandre de Moraes o selo de juiz parcial. Como? O presidente protocolou no Supremo, nesta semana, uma notícia-crime contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro acusa o ministro do Supremo de abuso de autoridade e afirma que o ministro do Supremo, e não Bolsonaro, promove sucessivos ataques à democracia e desrespeita a Constituição. E por quê? Pela atuação de Alexandre de Moraes como relator do inquérito das fake news. E a acusação é tão esquisita em alguns pontos que diz que o inquérito não investiga nenhum fato ilícito. Pelo menos foi essa a mensagem que o presidente mandou nos grupos de WhatsApp, mas não é bem isso que está na petição. A gente vai falar um pouco sobre isso. Essa argumentação demonstra que o movimento do presidente Bolsonaro não tem muito de jurídico. É uma jogada mais focada no jogo político e eleitoral. Como Bolsonaro já avisou que vai contestar o resultado das urnas se for derrotado em outubro, e também se não for, ele promove essa intriga com Alexandre de Moraes, justamente para depois questionar também a imparcialidade do próximo presidente do TSE. Lembrando de que Bolsonaro já pediu no ano passado o impeachment de Alexandre de Moraes, e se vencer as eleições, fica aqui a nossa aposta, vai insistir para abrir um processo de impeachment contra Moraes em 2023. A notícia-crime foi arquivada horas depois pelo ministro Dias Toffoli, que foi justamente quem abriu o inquérito das fake news e delegou a tarefa de relatar o caso ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, nada mais do que o esperado. Aí Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República, novamente um movimento juridicamente pouco útil, pouco relevante, mas que politicamente mantém o assunto em dia. Se o Supremo diz que a notícia crime não deve seguir, o que Augusto Aras poderia fazer? Para falar dessa jogada política, Juliana Cesário Alvim da UFMG e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Tomás, a gente antes de começar a gravar estava conversando exatamente sobre alguns pontos da petição, que eu aqui tentei resumir nesse pouco tempo, mas você pode detalhar um pouco mais essa petição para a gente, inclusive alguns pontos que talvez tenha certa relevância do ponto de vista jurídico? Tem diversos argumentos. A primeira coisa é, de maneira geral, são todas acusações relacionadas a abuso de autoridade, né? E daí tem alegações diferentes de fatos que se relacionariam a condutas diferentes que seriam abusivas, né? Algumas têm a ver com acesso aos autos, né? A gente sabe que tem uma parte que ele simplesmente, parece que Bolsonaro gostaria de ter acesso a todos os autos desse inquérito, que, como a gente sabe, ele é grande, ele afeta diversas pessoas, diversas autoridades, e de maneira consistente, o ministro Alexandre de Moraes tem dado acesso apenas a um apenso específico, que é onde teriam todas as coisas que dizem respeito ao Bolsonaro, que é uma prática normal, né? Não teria por que ele ter acesso a fatos que estão sendo, né, que são sigilosos em relação a investigações que estão sendo conduzidas a outras pessoas. Até porque o inquérito é super extenso, né? Grande, contra várias pessoas. Não faria sentido. Né? Não faria sentido. Então, isso é uma coisa que é reiterada, né? E daí fica... Isso gera até alegações que são meio quase que circulares, né? Então ele tem um momento que ele fala que isso em si é um problema, né? Não ficar dando acesso a ele, a esses... E daí tem um outro lugar em que ele acusa o ministro Alexandre de ter mentido para o próprio colegiado, porque em um trecho do voto dele ele teria dito que deu pleno acesso aos autos. Daí tipo, ele transforma... Ele mentiu porque ele não deu pleno acesso aos autos, porque claro que ele não deu, porque ele não deu a tudo. E daí vira um negócio que nem faz sentido, né? Não é que ele mentiu, é que ele deu pleno acesso. Então tem coisas desse tipo acontecendo. Tem, claro, que uma discussão geral de que, na verdade, um inquérito nem deveria existir, pelo menos de maneira geral, mas pelo menos em relação ao Bolsonaro. E tem também discussões sobre o fato de que né, teve, digamos, a junção de denúncias que vieram do TSE nesse mesmo inquérito. Ele acha que devia ter sido distribuído autonomamente, se era para ter
para um relator diferente, né? Isso são questões, assim como eu disse, quase menores e procedimentais, e em certa medida é interessante que uma das saídas, né, o ministro Toffoli deu uma decisão muito rápida, não né, dizendo que nada daquilo fazia sentido, basicamente, que era o esperado, né? Acho que ninguém esperava algo diferente. Mas uma das coisas que ele disse, vários dos argumentos que estão sendo ditos aí, né, de querer acesso a autos, sobre distribuição, sobre que você deveria já ter sido retirado desse inquérito, assim por diante, são alegações que você deve fazer no próprio inquérito, que eventualmente vão ser decididas pelo colegiado nas vias recursais adequadas. E a queixa-crime não serve para isso. Então, não foi só isso que a decisão do ministro Toffoli disse, que é uma decisão razoável, né? Não é que quando você tem seus objetivos, seus pedidos reiteradamente negados por um juiz, que você pode, então, falar abuso de autoridade e entrar com uma queixa-crime contra esse juiz. Seria um problema sistemático se fosse assim, né? Tem também um fato também meio técnico que tem a ver com o próprio tipo, né? Mas que essas condutas elas exigiriam, né, como pressuposto a descrição de finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda a indicação de mero capricho ou satisfação pessoal, né? Eu diria que, em certo sentido, é claro que me parece que, ao denunciar o ministro Alexandre de Moraes, isso está implicitamente alegado nessa denúncia. Mas é claro que isso deveria ser minimamente demonstrado de alguma maneira, né? E não e teria sido dito que isso não acontece. Agora, basicamente foi, digamos assim, a primeira questão do que aconteceu foi isso. Sobre o sentido político, eu acho que você mesmo já antecipou um pouco, que é o jurídico, que era ninguém que esperava que tivesse qualquer desenvolvimento disso no Supremo, de maneira geral. A dúvida que eu tenho, a gente nunca sabe quais são as estratégias por trás disso, né? Se de fato era só isso, sabia-se que isso aconteceria, o que quer que acontecesse, ou se tinha alguma esperança de que, dependendo do relator, relatores diferentes tivessem condutas diferentes. Não digo simplesmente sobre o que eles decidiriam ao final, mas digo sobre se teriam demorado mais para decidir, se teriam tomado algum tipo de medida, do tipo pedir que prestasse informações, algo desse tipo que alongasse, ou incluído algum rito formal antes de decidir, que tivesse talvez estendido essa questão do próprio Supremo por algum tempo, mantendo o fato, digamos assim, mais vivo, e podendo pelo menos dar uma aparência para os seguidores do Bolsonaro de que tinha algo ali que poderia acontecer, ou algo do tipo. Mas, enfim. Algo como dar um sufoco no Alexandre de Moraes. É só um sufoco, uma pressão. Uma pressão, não sei, mostrar talvez que o tribunal não esteja tão unido assim, será que seria isso que ele achava? Não parece ser o caso. Em relação a esse tema, que é um tema, inclusive, que começa com ataques ao tribunal, que envolve ataques a diversos ministros do tribunal, e a própria instituição, não parece ser o caso. Parece que o tribunal está bem unido em relação a esse tema, né? E o presidente, no final das contas, quando faz isso, a gente até falou disso no episódio anterior, né, Tomás? Houve uma divisão no tribunal, coisa que a gente não via fazia tempo, em razão de Daniel Silveira e da graça que lhe foi concedida, do indulto que foi concedido. Mas o inquérito de fake news ainda une. E dificilmente, mesmo ministro Nunes Marques ou mesmo ministro André Mendonça divergiria num caso como esse, né? Então, me parece que é mais algo realmente político, e tanto que o presidente insistiu e insiste e continua falando sobre Alexandre de Moraes, Fachin e Barroso, dizendo que infernizam ele, que a todo momento ele tem que falar algo, etc, etc, que também não é bem verdadeiro. Mas enfim. Juliana, queria te ouvir sobre isso também. Parece que essa estratégia, se havia uma estratégia jurídica, ela não fazia o menor sentido, né? Olá, Recondo, Tomás. Pois é, eu concordo com vocês, né? Muito mais um fato político, gerar um fato político, do que alguma repercussão jurídica, né? Seja pelo próprio inusitado dos pedidos, né, que tem a ver com a condução de um processo e, né, para o próprio tribunal, dificilmente viria alguma reação no âmbito criminal, acredito eu, a partir disso, né? Seria uma consequência muito dura dentro de um colegiado como o Supremo Tribunal Federal levar isso adiante, mas também
em razão do timing, né? Porque, é claro, a gente já comentou isso aqui várias vezes, que esse inquérito tem muitos problemas, né? E problemas na condução dele, e problemas que ele pode continuar trazendo no futuro, né? Se outros inquéritos desse tipo resolverem ser abertos. Então, ele é, sim, muito problemático. Só que o Supremo, como colegiado, superou isso, né? Quando coletivamente declarou a validade desse inquérito. Então, seria muito difícil voltar atrás nesse momento, especificamente porque o Supremo continua sob ataque, né? Então, mesmo uma mudança que houve na composição do tribunal, desde aquela decisão que reconheceu a validade do inquérito para cá, não acho que seria suficiente para mudar o posicionamento, mesmo na linha do que vocês estão falando, desses ministros que chegaram mais recentemente, até porque isso, o tribunal continua sob ataque e esse inquérito continua sendo uma arma poderosa e importante, né, para o tribunal ter uma munição, um poder de barganha com relação a esses episódios envolvendo eleições, envolvendo ameaças com relação à corte. Esse inquérito ainda ele é muito valioso nesse momento. Eu acho que dificilmente abriria-se mão dele agora, independentemente das críticas às quais ele está sujeito. Então, estamos falando de realidade, né, Juliana? Porque a gente já fez aqui várias críticas, mas sabe que politicamente para o Supremo, e os ministros dizem isso, foi uma salvação, né? Então, se juridicamente tem problemas, no campo político, institucional, é o que você está avaliando, né? Tem que manter aberto, porque caso contrário fica sem defesa, né? O tribunal. É interessante, Recondo e Juliana, que na defesa, né, quando teve essa decisão colegiada dizendo por que podia, né, por que esse poder da constitucionalidade disso, a minha impressão... Constitucionalidade da abertura do inquérito, da abertura, né, pelo próprio inquérito, Supremo. Né, que tem duas linhas diferentes que se somam, né, na defesa. Não é que elas são contraditórias exatamente na opinião deles, mas tem uma linha que quer dizer é absolutamente normal. O regimento diz lá que existe essa possibilidade desse inquérito conduzido pelo próprio Supremo, no caso de crimes cometidos no Supremo. Esses crimes, daí uma discussão sobre como crimes virtuais, o lugar deles é o Supremo, e assim por diante. Então tem uma linha que é clara, assim, quase que nada para ver aqui. Né? Nada de novo, nem isso. É só uma questão regimental que sempre teve aqui. Essa eu acho que é a defesa menos crível menos convincente, digamos assim, né? Acho que ninguém acha, de fato, que não tem nada de novo, de inovador nisso, um poder que nunca existiu, não parece ser exatamente isso. Seja a intenção, qual que é a lógica desse poder regimental, né? Um poder regimental que estava meio escondido, digamos assim. Mas tem também nesses votos exatamente essa lógica de autodefesa, de que toda instituição tem que ter um poder, toda instituição constitucional, ela tem que ter o direito de se defender quando ela está sendo atacada, de se autodefender, que tem essa lógica de tem coisas acontecendo aqui sim, que tem a ver tanto com a natureza dos ataques, né, estamos sendo atacados, teve, né, notícias de ameaças a pessoas físicas de ministros, ao prédio do próprio tribunal, esse tipo de coisas são relatados nesses inquéritos aparecendo, o grau de credibilidade dessas ameaças é uma outra discussão, a gente tem que ter acesso aos fatos, né? Mas que essas coisas existem, isso é relatado, pelo menos nessa própria discussão. E uma questão de falha institucional, a gente sabe que parte da questão tinha também uma coisa ali implícita que era, e ninguém faz nada. A gente está falando disso, a gente está vendo isso, e as instituições não estão agindo para nos defender. E eu acho que isso se agrava. E isso se agravou pelo seguinte, quando o inquérito foi aberto, quem era a PGR era a Raquel Dodge, que não tinha nenhuma ligação com o governo Bolsonaro, ainda estava numa discussão de recondução ou não. Mas ela dizia, esse inquérito, se for aberto, se eu determinar que seja feita a investigação, vai ter que descer para a primeira instância, porque não tem ninguém com foro aqui sendo investigado. Só que se jogasse para a primeira instância, a parte, digamos, política do Ministério Público, vamos pensar na PGR como um órgão também político, ela também perdia o comando disso. Ia para um procurador que atua lá embaixo. Então o Supremo olhando aquilo, falando, não dá para confiar, não dá para ter certeza que eles vão fazer algo que nos defenda. Então disse o seguinte, vou ter que fazer aqui mesmo.
E foi a solução. E depois veio o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não é visto necessariamente com total desconfiança pelo Supremo, não é verdade isso, a gente até tem mais desconfiança dele do que os ministros verbalizam, mas há uma dúvida, de fato, sobre se ele também tocaria esse inquérito de fake news, podendo atingir gente próxima do presidente. Então, acaba que isso foi alimentando ainda mais a necessidade de permanência ou de manutenção do inquérito de fake news. Sendo que o presidente Toffoli, quando ele abriu o inquérito, ele achava que o inquérito seria concluído quando ele saísse da presidência. Só que aí veio o presidente Fux e disse, não, eu acho que esse inquérito deve permanecer aberto. Até por isso, para que houvesse uma autodefesa. E aí chega a eleição, impossível fechar esse inquérito agora, diante dessa realidade política que a gente está descrevendo aqui, né? Realidade política e também de uma realidade, uma expectativa, eu imagino, de não de diminuição, mas talvez de aumento, inclusive, desses ataques. Não é só uma realidade política, né? Tem a realidade também enfática do que está sendo investigado, né? Já que estamos falando de um inquérito que é das fake news, né? E de milícias virtuais e essas coisas. Mas sobre isso, só conectando o que você acabou de dizer, é interessante que o que aconteceu foi, teve essa notícia crime para o Supremo, que imediatamente foi eliminada, né, não prosperou, e em seguida o que Bolsonaro fez foi então mandar isso para o PGR, né, que chama atenção talvez até exatamente por essa questão, talvez um pouco dúbia que você está falando, né, se tivesse tudo combinado, né, se o Bolsonaro tivesse plena certeza de que o Aras, por exemplo, pegaria isso e daria seguimento a isso, entraria ele próprio né, com algo contra o ministro Alexandre de Moraes, talvez ele tivesse feito esse caminho. Talvez mostre que o próprio Alexandre de Moraes, o próprio Bolsonaro não tem essa confiança. Mas a gente também não sabe, e agora isso é interessante, né, para a gente falando termômetros, né, o que fará a Aras? Se ele vai fazer algo análogo ao que o Toffoli acabou de fazer, uma decisão rápida, imediata, que basicamente, inclusive ele nem tem o ônus de ter que inventar muita coisa, ele poderia simplesmente dizer, conforme já dito pelo... Exatamente, conforme decidido. Né, com um parágrafo você mata a questão. Já está dito, o ministro Toffoli já disse isso, acabou, não tem, tá decidido, né? Não faz sentido eu fazer uma coisa diferente. E no mérito, né? Ele poderia, não precisa nem entrar, não precisa nem ele dizer que ele concorda ou não concorda, ele tiraria dele até esse ônus, digamos assim. Então, isso é algo muito fácil de ser feito. Ele não fazer isso significa que ele é favorável ao ataque ao Supremo? Não é exatamente isso. Mas significa, talvez, que fazer algo tão rápido e que derruba isso tão rapidamente, imagino que incomodaria os apoiadores do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o governo. Então, sinaliza talvez um pouco que ele, talvez, né, essa posição de que ele não queira atacar o Supremo e não queira participar desse, né, e o ministro específico de uma denúncia, né, contra um ministro do Supremo por abuso de autoridade, mas que ele também não vai, talvez, querer irritar, incomodar isso, Bolsonaro, numa sexta-feira, talvez, se ele fizer isso, é interessante a gente saber isso, mas vai ser isso, vou dar esse presente para o final de semana do Bolsonaro, né, já matar isso na sexta-feira. Vamos ver, se isso acontecer, é uma sinalização importante para a gente pensar não é muito a cara, né? Não é muito a cara, não é muito procedimento, mas... Mas de outro lado, perdão, eu ia falar que quanto mais ele demora, né, para fazer isso, será que ele não vai criando uma animosidade com o Supremo, né? Então também são dois tempos que ele está, dois públicos, né, que ele está aí equacionando com o tempo que ele demora para dar alguma solução a isso, né? Porque mesmo não fazer nada tem uma consequência, né, que é deixar isso em aberto e eventualmente criar essa animosidade, esse desgaste com o Supremo, ao invés de cortar logo isso, de matar logo isso, na linha do que vocês mencionaram, apenas fazendo referência à decisão já proferida pelo Toffoli. Juliana, e não dá para a gente não mencionar que tem uma relação disso tudo com especulações, algo a gente não pode não dizer que isso não é algo que se discuta politicamente no Brasil hoje, que é que caso Bolsonaro se reeleja, e não dá para a gente dizer que isso é impossível, né? As pesquisas não eliminam essa possibilidade, então é possível que isso aconteça. Existe talvez a possibilidade de ter mais novas vagas no Supremo, novos nomeados, e Aras seria certamente um dos possíveis candidatos. Seria o primeiro indicado. Mas ao administrar, irritar ou não irritar, incomodar demais, nesse jogo de equilíbrio, talvez, é possível que esse tipo de preocupação faça parte, né? Eu não vou fazer nada que ataque o Supremo, mas também não vou fazer nada necessariamente que vai irritar e me fazer com que eu seja visto como alguém que
que não teria, digamos, os pressupostos para o cargo na cabeça de um eventual ministro do Supremo, na mente do Bolsonaro. Pensando, inclusive, no equivalente, claro que é um cargo diferente, CPGR é diferente de ser ministro de Estado, mas era uma situação parecida, que eu acho que imagino que tenha ficado em diversas vezes, André, o ministro... Claro. Quando o ministro... Né, quando o ministro da Justiça, pensando na sua vaga. E tinha, por exemplo, que decidir se, como a gente já falou sobre isso, se ele iria denunciar ou não denunciar uma pessoa que... Sim. É que nesse caso, Tomás, me permita te interromper, é que o presidente fez isso para perder. E ele faz de novo para a PGR para perder. Se o PGR joga 3 dias, 2 dias, o Supremo já está defendido pelo próprio Supremo. O ministro Toffoli deu a decisão logo de imediato, horas depois de receber a petição, matou o assunto. A PGR vai fazer o mesmo, pode esperar mais 1 semana, 2 semanas, ele já deve ter avisado até os ministros do Supremo que vai fazer isso e pronto, tá tudo se encaminha. Só que eu queria fazer uma pergunta aqui antes da gente ir para a nossa rodada final para a Juliana e para você também, Tomás, se você quiser reagir. Hoje a gente já viu mais. Hoje nós estamos gravando esse programa na sexta-feira de manhã. Nós já vimos mais declarações, tanto do presidente Bolsonaro, quanto do vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo que o presidente, ao fazer isso, joga com uma estratégia jurídica correta e que está dentro das, como eles usam, né, dentro das 4 linhas da Constituição. É que fica me parecendo que falar mal do Supremo dá voto. Hamilton Mourão é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, um estado que está dividido, mas que tem uma boa parcela bolsonarista. Então, se vocês acham que esses ataques... Primeiro, é verdadeiro esse argumento de que não, Bolsonaro está jogando com as ferramentas jurídicas? Essa é uma primeira pergunta. De fato, ele faz uma notícia crime. Até a gente nessa semana, hein, Tomás? A gente estava falando isso no nosso grupo de WhatsApp. Se houve em algum caso no passado uma notícia crime de um presidente da República contra o ministro do Supremo. E eu mencionei, não, porque os presidentes caçavam. Objetivamente, eles não faziam notícia crime ao Supremo, eles caçavam. Foi assim que Getúlio Vargas fez, foi assim que a ditadura fez. Mas se de fato o presidente joga dentro das 4 linhas quando faz isso, e se vale a pena eleitoralmente falar mal do Supremo. Então queria começar por você, Juliana. O que você acha disso? Eu acredito que eles saibam melhor do que eu se vale a pena ou não. Então eu acho que se eles estão fazendo, eles devem ter informações aí de que isso vale a pena. Mas sobre a discussão das 4 linhas é difícil, né? Porque a gente tem acompanhado nesses anos a forçação, né, das 4 linhas. Então elas vão se desvirtuando em alguma maneira. Já não são as 4 linhas que eram há 4 anos atrás. É verdade que certas barreiras não foram ultrapassadas, né? Não está se cogitando de cassação de ministro do Supremo, felizmente ainda, né? Mas não significa que tudo esteja dentro da normalidade, e já há muito tempo não está, né? Então é isso que a gente tem observado, que os institutos jurídicos eles estão sendo estressados, eles estão sendo forçados e muitas vezes desvirtuados, né? Nesse caso, não me parece nem o mais grave que a gente já observou aqui dentro, né, durante o governo do presidente Bolsonaro. Semana passada mesmo a gente falava, por exemplo, do uso da Advocacia Geral da União para fins privados, né, que é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo e que me parece uma extrapolação completa da função constitucional da AGU. Então, acho que em vários âmbitos a gente pode ver isso, né? Então, digamos assim, não é que haja uma subversão completa da instituição, que ela seja fechada, ou que haja uma intervenção explícita na instituição, mas os institutos vão sendo usados de uma maneira em que há um certo desvio, né, da sua função. Então, acho que é difícil ficar corroborando essa ideia das 4 linhas apenas com base no uso de institutos que já existem, que são reconhecidos, né? A gente tem que pensar substantivamente qual é esse uso que está sendo feito do Instituto. Não basta dizer que já existe, então está tudo bem, né? Eu ia só falar aqui, eu acho que se ele pudesse, né, dados os poderes que ele tem hoje, políticos que ele tem hoje, né, ele gostaria de ter mais, mas os poderes políticos que ele de fato tem hoje, se ele pudesse ter retirado Alexandre de Moraes do Supremo, ele já teria retirado há muito tempo, inclusive é isso que o impeachment que ele pediu proporia, que ele não tem voto no Senado para fazer isso.
Mas fica aí o questionamento. Se ele tivesse voto no Senado, para isso, se nós estivéssemos nesse tipo de situação, nesse tipo de domínio político, que não é o caso, o Bolsonaro ainda é, em alguma medida, um presidente minoritário, por mais que tenha construído um apoio com o Centrão, a gente sabe disso, ele teria feito. Né? Teria retirado, teria uma vaga a mais, teria nomeado um outro ministro para esse lugar, todas as coisas teriam acontecido. Né? Nós teríamos, dentro das supostas 4 linhas da Constituição, teríamos visto, por um procedimento formal, bem ou mal, cassações de ministros e nomeações por um outro presidente. Isso está no jogo, está na mesa, diria assim. Se Bolsonaro pudesse fazer isso, ele deu sinais de que ele faria. Uma outra coisa, só queria falar sobre se dar voto, concordo com a Juliana, eles devem saber isso, coisas que eu não sei. Mas eu acho que é importante só pontuar uma diferença que existe nessa literatura, né, sobre ciência política sobre eleitores, que às vezes as pessoas pensam, mas será que vai convencer alguém? E essa não é a métrica, necessariamente. Até pode ser que aconteça, não tenho como saber. Mas tem algo que é muito relevante eleitoralmente, politicamente, que é manter seus eleitores, seus apoiadores engajados. Então esse tipo de fato, eu imagino, talvez, seja isso. Mais uma semana de gente, de apoiador, falando, é isso, foi lá, não foi, o Toffoli negou, olha só, eles fazem isso mesmo, eles se protegem. Esse tipo de discurso raivoso que talvez aconteça, a partir desse tipo de fato, mantém esse eleitor engajado, esse eleitor é um eleitor importante para ir votar no dia, para sair no rua na hora da manifestação, para tentar levar voto de outras pessoas, para se mobilizar. Isso é importante do ponto de vista de uma campanha política. Acho que ainda mais, não dá para esquecer isso. Ainda mais o Alexandre de Moraes sendo o próximo presidente do TSE, e também a outra estratégia que ele domina imprensa, né? Nós aqui mesmo estamos discutindo isso e a gente sempre se pergunta, né? Pô, será que a gente deveria também discutir isso? Mas como nós somos aqui um podcast que discute Constituição e Supremo, impossível não ver que a realidade do Supremo está imersa nisso. Vamos aqui para a nossa rodada final. Tomás, queria começar com você. O que você destaca como personagem, decisão ou outro fato da semana? Acho que o julgamento da semana, né, que mobilizou o Supremo em alguma medida, né, por 2 dias, né, teve parte do julgamento em dias diferentes, teve sustentação oral e tudo mais, foi um questionamento de diversas mudanças que ocorreram no Código de Trânsito, né, a lei seca, mas na verdade não está nem tudo junto na mesma lei exatamente, mas que era a questão, tanto diversas questões, né, acho que 3 questões, né, que não são a mesma, mas estão relacionadas com tentar evitar mortes no trânsito por conta de consumo de álcool. E daí você tem uma questão do limite, tolerância zero para beber e dirigir, e o teste do bafômetro, né, em si. A outra coisa é você poder se recusar a fazer teste do bafômetro ou não, se você pode se negar, qual é a consequência disso, administrativa, não é penal, se isso viola algum tipo de direito a não autoincriminação. As discussões que nós tivemos existiram, as discussões existiram em 2008, só que me parece que elas já estão resolvidas há muito tempo, né? 15 anos, né? De fato, na nossa sociedade. E uma terceira, que era a questão da proibição de venda de bebida alcoólica em rodovias federais. Ou, para ser mais preciso, para deixar claro que a própria lei já não é tão genérica assim, né? O que ela fala que é vedado na faixa de domínio da rodovia federal, né? E nos seus terrenos contíguos, com acesso direto à rodovia, né? É a venda varejista ou oferecimento de bebidas alcoólicas para o consumo no local. Né? Então, é uma proibição de venda, basicamente, o que não se queria, vamos dizer assim, é que as pessoas parassem seus carros em vendas na estrada, inclusive, às vezes, postos de gasolina mesmo, a gente sabe como são esses comércios, bebessem nesses próprios locais e dirigissem. É essa a medida que estava em jogo. E é um caso, como eu disse, está no Supremo há 15 anos também, é uma situação que já está pacificada, não existe uma liminar retirando, não é que a gente precisa desse julgamento para mudar algo, né, que seja importante, para que algo dessa lei possa ter efeito que não estava tendo, algo do tipo. Era simplesmente para confirmar uma situação que já está aí de fato há 15 anos, porque eu chamo atenção para coisas parecidas com a da semana passada, né, e sobre essa mudança no Supremo, que o Fux está querendo fazer. Um caso fácil, um caso que talvez fosse para plenário virtual, né? Um caso para ele colocar o voto dele no plenário virtual, todo mundo simplesmente concordar, né? A não ser que, né? Por que ele não estaria fazendo isso? Talvez porque
ele queira que o plenário físico esteja julgando esse tipo de caso, a gente pode perguntar por que seja esse tipo de caso que não parece gerar polêmica, não sei o quê, que também tem um elemento de apoio social em alguma medida. Claro que não é que está todo mundo a favor disso, eu tenho certeza que tem muito gente, especialmente pessoas relacionadas a esse tipo de comércio, né, talvez que realmente gostariam e ganhariam talvez mais dinheiro se elas pudessem vender bebidas nas estradas. Então tem, claro, um lobby por trás disso, pessoas, né, existem interesses, e a gente vai falar um pouquinho sobre quem talvez seja o perfil desse apoio. Mas, de maneira geral, um tema, digamos, né, pró-vida, pró-segurança nas estradas, pró-se beber não dirija, né, coisas que parecem ser, assim, né, aquelas campanhas quase de unânimes, né, contra o câncer pelas crianças, contra o bebê e dirigir, parece ser coisas que não deveriam dividir a nossa sociedade de maneira geral, né. Mesmo quem faz, admitiria que faz errado, eu diria. Acho que essa que é mesmo quem bebe e dirige, acho que em geral fala, realmente, não deveria ter feito isso, me parece, é a Mas impressão tem que os eu tenho. negacionistas ainda tem É negacionista verdade, é achando verdade. que é forte para bebida, pode tomar uma cerveja sem problema e por aí vai. Não, isso é verdade, isso é verdade. Mas o ponto então é um caso desse tipo, que inclusive teve até um ato falho no final. No final, o ministro Fux foi proclamar o resultado e proclamou por unanimidade, e a ministra Rosa Weber teve que lembrar ele, não, eu quero só chamar a atenção que o ministro Cássio Nunes Marques ficou vencido num ponto ali nessas ADIs, porque eram mais de uma ação, tinha um RE e 2 ADIs. Por quê? Porque o ministro Nunes Marques se comportou de uma maneira diferente, e eu também chamaria atenção para isso. O único, de novo, um voto vencido. Né, a gente falava muito do Marco Aurélio como voto vencido solitário, a gente vê às vezes o Cássio Nunes Marques como voto vencido solitário, só que eu chamaria atenção que o comentário sobre o Marco Aurélio às vezes era que esse voto vencido solitário do Marco Aurélio com frequência eram ou chatices dele, desculpe ser tão informal, mas coisinhas que incomodavam ele, que tinham às vezes até pouco efeito, ou que ele não se recusava, né? Ele não gostava de modulação de efeitos, então ele sempre ficava vencido na modulação de efeitos, tinha algumas questões assim, ou processuais, ele não votava de um jeito em relação a uma questão processual que não tinha Exato, efeito exatamente. Isso acontecia muito. Era o cri-cri, Então, era cri-crizice, como os ministros às vezes diziam, o ferrinho do dentista, como dizia o Jobim. Como dizia o Jobim, ou então coisas que pareciam ser meio, às vezes, até quase aleatórias, né? Não era muito claro, assim, uma linha. Pô, Marco Aurélio votou dessa maneira porque ele tem uma concepção, digamos assim, sobre esse direito que era meio que ninguém... É isso, meio as pessoas tentavam entender, né? O ministro Cássio Nunes parece que tem tido um sentido em vários votos dele, e o sentido é não só de apoio ao governo Bolsonaro, né, em sintonia, digamos assim, em temas que são de interesse, ações que são de interesse, que o próprio governo entrou e quer algo, né, em relação à pandemia, em relação a temas desse tipo, mas com certos temas ideológicos. Me parece que tem nessa ação, por trás, um fundo ideológico com algumas coisas que a gente vem discutindo com o bolsonarismo e com o Bolsonaro propriamente dito durante a pandemia, né? Eu até fiquei de olho nisso. Quando eu pensei, eu tinha né, quando o Fux pautou, o ministro Fux pautou, eu pensei, será que vai ser uma mensagem? Será que a gente vai ver mensagens dos ministros, dos outros ministros, desse tipo, né, ao governo? Eu não vi mensagens dos ministros ao governo, eu não vi nesse sentido. Por que poderia ter? Primeiro que o Bolsonaro, desde o início, ele imediatamente tomou algumas medidas que têm a ver com segurança do trânsito, no sentido contrário à segurança de trânsito, né? Ele contra radares nas rodovias federais, aumentando o ponto de motoristas, falando de indústria da multa, vários temas que a gente sabe com potenciais e reais implicações para acidentes no trânsito, mortes, acidentes, a gente sabe disso, que então pareciam não ser preocupações desse governo. Isso, além de uma questão com públicos específicos, a gente sabe que, né, caminhoneiros, tem motoristas, tem alguns setores que têm apoio ao governo Bolsonaro, pelo menos tinham, né? Não sei como que vai ficar isso permanentemente com o diesel e a gasolina do jeito que está, né? Um ponto de tensão se coloca. Quanto tempo o Bolsonaro vai conseguir dizer que a culpa não é dele, que se dependesse dele não seria assim. Mas ele tem essa base de apoio. E tem esse elemento, mas eu acho que tem uma questão ideológica que me chama a atenção, que apareceu na pandemia, né? Essa relação de responsabilidade pessoal do indivíduo, né? Então, e com consequências sociais das suas ações, né? Então, como se não, o problema é até quase eu ia dizer até uma analogia com a coisa das armas, né? A arma não mata ninguém, quem mata é a pessoa, não tem que controlar armas. Então tem um elemento assim, não, o problema não é vender bebida em rodovia, né? O problema é quem bebe dirige,
Ou o problema é quem bebeu demais, não, nem quem bebeu demais, bebeu e não soube beber, bebeu e causou acidente. E a gente sabe que na prática, primeiro, não é assim que políticas públicas são desenhadas, né? Seja em relação à pandemia, quando a gente tenta organizar comportamentos de indivíduos para gerar benefícios coletivos, seja em relação a beber e dirigir no trânsito. Então, me parece que tem temas bolsonaristas aí sim, desse tipo de ideológico, e me chama a atenção que Cássio Nunes foi enfático ao dizer que essa parte de venda de bebidas em estradas ferroviárias, isso era, não disse só que era inconstitucional, não. Ele falou que era absolutamente que era irracional, né? Que era como é que é o nome? Que a gente poderia dizer que não tinha racionalidade esse tipo de política, né? Que a gente não fazia sentido. Porque não tinha nem ligação entre a venda e acidente, que não existia né? provas, evidências de que isso de fato teria impacto, porque a pessoa pode beber em qualquer lugar, a pessoa pode ter trazido a bebida de casa, a pessoa... É uma visão de política pública muito... A pessoa pode ter comprado na cidade, então por que... E a própria questão de nas federais não poderem, nas estaduais poder, que tem a ver, claro, como a lei foi desenhada, né? A gente poderia discutir se a lei poderia ser mais ampla, né? A gente poderia até imaginar, o nosso supremativista, não é o que eu estou fazendo aqui, mas não seria impensável um supremativista que em outro momento, em outro tema, falasse, então vamos expandir para as estaduais. Não foi o que o Supremo fez, mas não é que uma coisa que dá para a gente imaginar. Porque a proibição é só em rodovias federais, né? Só em rodovias federais. Então, e ele chegou num ponto a dar exemplos que chama atenção pela sua completa falta de sentido, né? Teve um momento que ele falou assim, então vamos pensar então em outras coisas. Falou, será que farmácias vendem substâncias que são, eventualmente, podem, né, afetar, alterar as condições das pessoas dirigirem? Será que a gente deveria proibir a venda a farmácias em rodovias federais? Não parece fazer sentido, não parece ter um problema público, de saúde pública, de pessoas que vão a farmácias, compram remédios e causam acidentes depois. Celulares, de beber e dirigir é um problema. Será que devem ser proibidas lojas de celulares na beira de estradas federais? Bem, um celular e uma garrafa de cerveja são bens tão diferentes, né? Ninguém compra um celular na beira da estrada para beber e dirigir, para falar e dirigir. A pessoa realmente compra um celular e fica com ele por anos, não faz sentido. Será que a gente poderia proibir torres de telefonema celular perto das estradas para que ninguém falasse nas estradas? Percebe que... E ele chegou até um ponto em falar de não é permitido fumar em aviões. Será que a gente deveria proibir a venda de cigarros em aeroportos? Percebe que não tem nenhuma, são coisas que não têm nenhum sentido, seja pelo grau do risco que a gente está falando, se você fumar num avião, você não vai derrubar o avião, mas além disso, a gente está falando de uma situação de fiscalização perfeita, né? Ninguém consegue fumar num avião e não ser pego, né? Mesmo no lavatório tem detector, então é impossível você fazer isso, com situação de fiscalização imperfeita. É muito difícil você pegar e saber quem é que está bebendo, quem bebeu e dirigiu, quem não bebeu e dirigiu, sem você parar a pessoa. E a gente trabalha com situações imperfeitas. A gente faz blitz para parar alguns, a gente afeta a causa tentando evitar que pessoas parem na estrada para beber, ou às vezes para continuar bebendo. Às vezes a pessoa bebeu de casa mesmo, às vezes é verdade que essa pessoa já bebeu em casa, bebeu em outro lugar, mas essa pessoa quer continuar bebendo e ela precisa parar na estrada para fazer isso. Então, eu achei que tinha um grau de... mostrou a diferença dele com os outros, de topar ficar vencido só nisso, mas eu não acho que é algo que está desintonizado com o comportamento dele em outros casos e com a pauta ideológica do governo. E me chama a atenção, inclusive, que os votos depois foram todos muito curtos, acompanhando em geral, como imaginava que era para ser, inclusive, por isso mesmo que, idealmente, me parece que era caso para plenário virtual. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que está sempre ali depois do Nunes Marques sempre vai ter isso para sempre, né? Vai sempre ter alguém para reagir a ele, né? E alguém difícil. Acho que só quando Alexandre virar presidente do Supremo, talvez que ele tenha um alívio em relação a isso, mas de qualquer maneira, ele tem essa sina na vida dele, e o ministro Alexandre de Moraes deu um voto curto, mas fez questão de pontuar, claramente dialogando com isso, dizendo que, olha, que se é verdade que não existem estudos específicos gerais sobre isso, a gente viu diversos dados de quedas, de acidentes em relação a isso, e ele chamou a atenção, eu achei muito característico do Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça, que foi secretário estadual de Segurança Pública, né, que tem uma relação... Ele falou assim, não, se você olhar os talões de ocorrência da polícia rodoviária em relação aos acidentes que acontecem, você vai ver que existem, às vezes, nesses ocorrentes, relatos de que essa pessoa parou e comprou bebida e consumiu bebida na estrada, assim por diante. Estão indo para fatos, mostrando que não dá para você dizer que isso é irracional, e, é claro, dizendo...
e defendendo a medida como uma medida de política pública normal, né? E chamando atenção para coisas do tipo, quando fala de liberdade de iniciativa, tal, ninguém é obrigado a ter um comércio na beira da estrada federal, e você faz o cálculo para ver se vale a pena. Se você acha que vale a pena ter o acesso a esse consumidor que vai parar para comer, né, e não vai ter tantas opções e assim por diante, que ótimo, bom para você, isso talvez valha muito a pena, mas, deve valer a pena mesmo sem vender bebida. Ele chama atenção, inclusive, pelo fato de que desde 2008 só tem aumentado o número de estabelecimentos em estradas federais, inclusive. Então parece que está valendo a pena. E como qualquer comércio, você está sujeito a regulações. Dependendo de onde você está, você tem uma loja no aeroporto, você tem uma loja na estrada federal, você tem uma loja dentro de algum tipo, dentro de você pode ter regulações diferentes, é tua opção ver se isso vale a pena ou não. E isso faz parte de liberdade, isso não viola a liberdade de iniciativa, pelo contrário, isso chama-se regulação, e no caso uma regulação racional, diante de objetivos constitucionais de segurança, de proteção à vida e assim por diante. Eu acabei falando demais, mas eu tenho que dizer que é isso. Parece, quando você vê, é um caso tão simples, né? Você fala assim, pautaram isso, por que pautaram isso? É claro que vai ser confirmado, isso é um tema de 2008, mas eu acho que diz muito sobre o Supremo e pode, às vezes, ajudar a gente até a entender o que o Supremo está fazendo, o que o ministro Fux está fazendo, qual é o tipo de comportamento do ministro Castro tem demonstrado e as relações entre eles dentro do Supremo, por exemplo, Alexandre de Moraes, em seguida. Pois é, e Tomás, eu acho que diz ainda também sobre a nossa imprensa, a gente viu essa semana matérias sobre isso, dizendo que o Supremo pode derrubar a lei seca. A chance era zero de derrubar a lei seca. Por que criar esse clima de que o Supremo pode derrubar uma política pública que hoje é majoritariamente aceita pela sociedade? Para quê? Claro. Pois é exato. Exatamente. Não é. Esse era um assunto que, no final das contas, poderia ser tratado com um pouco mais de responsabilidade. Fica aqui minha crítica também ao meu meio aqui. Mas dizer pode, eu lembro eu tive um chefe, Ricardo Noblar, que dizia o seguinte: poder pode tudo, mas nesse caso é uma meia-verdade, não ia derrubar. E tem algo a mais, viu, Tomás, concordando com você. É um pouco do ministro Fux querendo uma pauta mais positiva, tanto que o primeiro item da pauta não era esse, era um caso trabalhista difícil, que era sobre se as negociações entre sindicatos e empresas poderia se sobrepor à legislação. Esse é um assunto mega difícil, complicado, que vai dividir o tribunal e que poderia colocar o Supremo numa outra página que não fosse tão positiva ou que pelo menos fosse divisiva na sociedade. Mas nós dois já falamos demais. Juliana, para a gente fechar aqui, o seu fato da semana. Vou ser brevíssima aqui, fazer menção à comunicação que foi feita por um conjunto, de professores, pesquisadores, juristas, ao relator especial das Nações Unidas sobre a independência de juízes e advogados, Diego Garcia Sayá, e foi uma petição liderada aí pelo grupo Demos, que é o Observatório para Monitoramento dos Riscos Eleitorais no Brasil, no qual o próprio Diego, que está ausente hoje, está capitaneando, junto com a professora Estefânia Barbosa, da UFPR, entre outros, e a ideia dessa manifestação foi pedir que o relator especial faça uma visita ao Brasil, que se encontre com agentes da sociedade, com atores e atrizes relevantes, para discutir essas ameaças ao judiciário, ao TSE, e que estabeleça aí recomendações e conclusões com base nessas observações. A preocupação toda dessa manifestação são essas ameaças, e que não são de hoje, e o que pode acontecer de agora até as eleições. Então, eu destaco esse movimento que aconteceu, que culminou com esse envio dessa comunicação durante essa semana. Juliana, me parece, inclusive, ligando isso com uma declaração do presidente Fachin, presidente do TSE, dizendo que aproximadamente 100 observadores internacionais serão chamados para as eleições deste ano, me parece que é um último apelo, uma última estratégia nesse processo de desqualificação das eleições. Eu ouvi isso de um ministro do TSE nesta semana, que é, já que o presidente vai tentar minar o processo eleitoral, tem uma base de sustentação a ele,
O que resta é apelar para observadores internacionais. Parece que é mais ou menos nesse sentido a petição, né? Isso, é uma estratégia de documentar também, né? De dar visibilidade, de expandir a repercussão. Não necessariamente vai ter alguma decisão, alguma medida concreta. Pode ser que sim, mas a ideia é acionar, né, essas atenções externas e também documentar o que está acontecendo. Maravilha. Nós voltamos na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Juliana, obrigado. Tomás, obrigado. Até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.